Vamos lá, mais um vídeo de administrativo, segundo vídeo de serviços públicos. Nós vamos falar hoje sobre a concessão. Estamos em delegação do serviço público. Nós vamos falar sobre a concessão, vamos falar sobre a permissão, autorização, vamos diferenciar concessão comum para concessão especial, vamos diferenciar concessão para permissão, para que nada seja estranho a nós na hora da prova. Concessão está na Lei 8987/95, a lei que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, além de outros dispositivos. Então, concessão é o serviço público. Concessão de serviço público é o contrato através do qual o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público e este aceita prestá-lo em nome do poder público sob condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta risco, remunerando-se pela cobrança de tarifas diretamente dos usuários do serviço e tendo a garantia de um equilíbrio econômico-financeiro. Detalhes no conceito. Nós já sabemos que na delegação, em geral, somente a execução é transferida. Então eu disse que o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público. Ele é transferido a um terceiro e este aceita prestá-lo em nome do poder público, não em nome próprio. Responsabilidade objetiva do Estado em nome do poder público, sobre condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta e risco. O delegatário, aquele que recebe o serviço, vai assumir os riscos da má prestação. Nós sabemos que o Estado vai responder, portanto, subsidiariamente. A responsabilidade é de quem? É do Estado. Mas quem assume o risco da prestação? Aquele contratante, aquele contratado, aquele que aceitou essa delegação, vai assumir os riscos da má prestação do serviço, por exemplo, remunerando-se pela cobrança de tarifas diretamente dos usuários do serviço e tendo em garantia de um equilíbrio econômico-financeiro. A concessão se dará por meio de tarifa. A tarifa é uma espécie remuneratória. Nós vamos diferenciar tarifa de taxa. Portanto, saiba que é por tarifa. Essa concessão da Lei 8987/95 pode cair na prova simplesmente como concessão ou concessão comum. É a concessão comum, a concessão geral ou simplesmente concessão. É diferente de concessão especial. Ainda sobre no conceito, nós temos que é a delegação do serviço, onde somente a execução do serviço é transferida pelo poder concedente, seja ele a União, seja ele o Estado, seja ele o Distrito Federal, seja municípios, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Guarde isso que é muito importante. Nunca, jamais se fará concessão de serviço público à pessoa física. Concessão não pode ser feita à pessoa física. Nós veremos na próxima aula, e você pode notar se você quiser, que a permissão de serviço público, que é a próxima modalidade de delegação, permissão do serviço público, a próxima modalidade, ela pode ser realizada, ela pode ser feita para pessoa física quanto pessoa jurídica. Permissão tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, enquanto a concessão é somente para pessoa jurídica ou consórcio de empresas, nunca para pessoa física. Na concessão, o instrumento de formalização é o contrato administrativo. Deve haver o contrato. É um contrato específico chamado de contrato de concessão. Contrato de concessão. Enquanto na permissão administrativa, nós veremos que o contrato é o contrato de adesão. Então aqui o contrato de concessão é uma espécie de contrato administrativo. Então, qual é o instrumento de formalização que se dá essa delegação do serviço público na concessão? É o contrato administrativo, mais especificamente, contrato de concessão. Só que depende de autorização legislativa. Deve haver uma lei, onde nessa lei venha autorização para essa concessão. Fica concedido ao poder público a prerrogativa de delegar tal serviço por concessão. Tem que ter uma lei autorizando essa concessão. Licitação é obrigatória na concessão de serviço público. Portanto, está na Lei 8666,
93, licitação obrigatória. Qual é a modalidade? Concorrência. A regra, na concessão, a modalidade de licitação será a concorrência pública. Quando a gente for estudar licitação e contrato administrativo, nós veremos que existe modalidade de licitação. Nós temos, por exemplo, concessão, concorrência, nós temos a concorrência, tomada de preço, nós temos leilão, nós temos que não está na lei 8666, que é o pregão, mas são modalidades de licitação, o convite, e a concorrência é aquela para grandes valores. E a concessão, nós veremos daqui a pouco, principalmente na concessão especial, que existe um valor mínimo, então são para grandes valores e, portanto, é concorrência a modalidade. Só que, excepcionalmente, pode ser por leilão, excepcionalmente. Qual que é a regra? Qual é a modalidade de licitação para a modalidade de concorrência? Para a modalidade de concessão, é a concorrência. Qual é a exceção? O leilão. Quando aquele serviço estiver no Plano Nacional de Desestatização, lá em 1990, com o presidente Collor, foi feito ali o Programa Nacional de Desestatização, as privatizações, e vários serviços entraram neste programa. Então, se aquele serviço estiver no Programa Nacional de Desestatização, essa licitação pode ser por leilão e não por concorrência. Guarde isso. Qual é a regra da concessão? A licitação será na modalidade concorrência, salvo se estiver no Plano Nacional de Desestatização, hipótese em que será o leilão, conforme está lá nesse programa que existe desde 1990, na época do presidente Collor. Mais detalhes sobre a concessão. Deve ter prazo determinado. Nunca haverá uma concessão por prazo indeterminado. Por exemplo, não pode haver uma concessão dizendo o seguinte: essa empresa vai explorar aqui o pedágio por tempo indeterminado até que o poder público assim o revogue. Não pode haver. Vai ser 20 anos, 30 anos, 35 anos, não importa o tempo, desde que esteja previsto na lei do serviço e desde que esteja no contrato. Determinado prazo, guarde isso. Para a prova não precisa saber quanto tempo, não existe. Isso é muito específico de qual é o contrato, de qual é o tipo, de qual as causas de revogação deste contrato. Depende de muitos detalhes, não vai cair em prova. O que vai cair em prova você tem que saber que a concessão é por prazo determinado sempre. Qual é a forma remuneratória? É a tarifa, como eu já falei. A tarifa não tem natureza tributária. A tarifa tem natureza contratual. Tarifa tem natureza contratual e não tributária. Nós falamos em preço público e não taxa. A tarifa é preço público. A política tarifária é definida no momento da licitação. Pessoal, pode haver receitas alternativas? Fique tranquilo que daqui a pouco nós vamos falar novamente sobre taxa e tarifa, vamos diferenciar. Neste momento, pode haver na concessão de serviços públicos receitas alternativas a não ser essa remuneração por tarifa? Ou seja, vamos supor, tem um metrô ali, há uma concessão para o serviço de metrô, transporte ferroviário. Uma empresa assume aquele serviço, ele vai cobrar a tarifa, vai haver aquela concessão de serviço público e ele vai cobrar a tarifa. Ali R$ 3,00 o valor do bilhete, R$ 2,50 o valor do bilhete, aquele preço ali definido no contrato. Aquela empresa pode ter receitas alternativas além dessa tarifa? Nós veremos que sim. Se cair na prova, você vai dizer que sim. Olha, receitas alternativas. O primeiro exemplo, isso aqui são somente exemplos. Propaganda em ônibus. Aqueles ônibus intermunicipais ou aqueles ônibus municipais, ou aqueles que circulam em região metropolitana, eles geralmente na parte de trás, eles têm ali propaganda de cinema, propaganda de consultório odontológico. Então são receitas alternativas que são permitidas por lei. Então pode haver sim esse tipo de receita alternativa na concessão de serviço público. E um outro exemplo possível são recursos próprios da administração para diminuir o valor das tarifas. O Poder Executivo, portanto, poderá enviar dinheiro
para essa empresa que concede, que tem a concessão de serviço público, e essa empresa vai baixar o valor da tarifa. Isso pode acontecer? Pode. Então, são duas formas dessa receita alternativa, além das tarifas. Se cair na prova dizendo que a concessão do serviço público ela é remunerada exclusivamente por tarifa, está errado. Em regra, é a tarifa, mas pode ser por receitas alternativas, não somente por tarifa. Agora, se cair, a concessão de serviço público ela é remunerada por taxa, aí está errado. Taxa não, e nós veremos por quê. Diferença de taxa e tarifa. A tarifa seria usada para aqueles serviços públicos que não exigem o poder de império do Estado, e as taxas, onde esse necessariamente deve estar presente. Olha, a tarifa tem natureza contratual, opcional. Qual que é a regra? A regra é o seguinte: você entra no metrô, se você quiser. Você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, pode ir de bicicleta. Na prática, isso não funciona. Você entra no metrô, por exemplo, na Grande São Paulo, você não vai trabalhar. Mas é opcional, você pode procurar outro transporte. Agora, a taxa não, ela tem natureza tributária, compulsória. Você paga, você fica sem luz. Você paga ou você fica sem água. Ela tem natureza tributária. O concessionário de serviço público, ele não é remunerado por taxa. O concessionário é remunerado por tarifa, pois não necessita do poder de império estatal. Você não é obrigado a ter aquele serviço, a utilizar aquele serviço, portanto, a natureza é tarifa, mas existem receitas alternativas. Matou, você não erra essas questões sobre isso na sua prova. E diante da má prestação do serviço, onde eu vou reclamar? Olha, a empresa de ônibus, ela não está cedendo, ela não está passando naquele bairro no horário que foi definido no contrato. Eu vou reclamar com quem? Responsabilidade da empresa. Eu falei que nesse contrato, pessoal, ela, apesar do titular continuar sendo o serviço público, essa empresa assume os riscos. Estava lá no primeiro slide que nós falamos. A empresa assume os riscos. Mas por ser delegação, o Estado é o titular do serviço. Nessa hipótese, ocorre a responsabilidade objetiva. O Estado pode ser chamado subsidiariamente se essa empresa não responder. Imagine que essa empresa de ônibus, ela comete ali um acidente, ela provoca um acidente e derruba uma casa. Quem vai indenizar? Vai ser a empresa. E se ela não fizer? O Estado vai responder subsidiariamente. Nós sabemos o seguinte: no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que as pessoas jurídicas de direito público e privado responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade de servidor, nessa qualidade de agente público. Então, a pessoa jurídica responde pelo dano. Se, portanto, ou essa empresa não responsabilizar, aí sim você pode ir ao Estado, ao ente que concedeu esse serviço, que ele será chamado subsidiariamente. É lógico que o juiz irá chamá-lo. Essa, pessoal, é a chamada concessão comum, como nós falamos. É a concessão geral. Daqui a pouco a gente vai colocar as diferenças entre as duas. Vamos falar um pouco sobre a concessão especial. Está na Lei 11.079 de 2004. É a concessão para as PPPs, parceria público-privada. Olha, é a modalidade especial de concessão de serviços públicos, em que o Estado delega aos particulares a execução indireta de tais serviços, e enquanto concessões são formalizadas por meio de contratos administrativos, e por isso compete à União legislar sobre normas gerais, do que se conclui que a PPP é uma norma geral. Então, essa lei que criou a PPP, as PPPs, são normas gerais, só que dentro dessa norma geral existem assuntos muito específicos. Não vai cair em prova, eu creio que não, mas saiba que nem todos os artigos dessa Lei 11.079 são artigos, possuem normas gerais, que servem a todos. Não são normas, é uma lei federal, sim, mas não está vinculada, não vincula em todos os aspectos as particularidades
da concessão em cada caso. Importante, contratos administrativos. O contrato da concessão especial será um contrato administrativo. O que é essa concessão especial? É a concessão especial de serviço público, também conhecida como PPP, parceria público-privado, a tão polêmica e tão famosa PPP. Busca a eficiência do serviço público, iniciativa pública mais investimento privado. A iniciativa é do poder público, investimento inicial, o financiamento pela iniciativa privada. Qual é a crítica de todos aqui? Busca eficiência do serviço público. A desculpa para criar essas parcerias foi que buscaria eficiência do serviço público. Nós temos aqui em Minas Gerais uma PPP, parceria público-privada, para a administração do presídio, lá na região de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Foi o primeiro presídio em parceria público-privada do Brasil. Em pouco tempo já tiveram 2 fugas. Então percebe que essa eficiência nem sempre ela é real. Busca-se isso, mas nem sempre se consegue. Nós já falamos que ela é realizada, eu estou repetindo, através de contrato administrativo. Guarde isso. Vamos ver agora as modalidades dessas parcerias públicos-privadas. São 2, a patrocinada e a administrativa. Isso é importante, saber essas diferenças. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 11.79 de 2004, eles falam das modalidades patrocinada e administrativa. O que é a modalidade patrocinada? É a concessão de serviço público ou de obras públicas simples, serviços públicos ou obras simples, realizada pela Lei 8987/95, com cobrança de tarifas e adição de contraprestação do parceiro público. Olha, então qual que é a diferença dessa modalidade patrocinada para a concessão comum? É que aqui na patrocinada existe uma contraprestação pecuniária do parceiro público. O poder público também vai inserir dinheiro nessa parceria. Não será como na concessão comum. Na concessão comum, o que ocorre nessa concessão comum? O recurso ele é feito através de tarifa. É a política tarifária. Excepcionalmente, na concessão comum, pode haver recursos próprios da administração para diminuir o valor dessas tarifas, excepcionalmente, outras formas de receitas. Agora, na concessão especial, é importante saber o seguinte, que haverá sempre a contraprestação pecuniária do parceiro público. O poder público também vai participar, vai inserir dinheiro neste serviço. Veja logo abaixo, agora, resumindo, em síntese, se não houver contraprestação do serviço do poder cedente, temos uma concessão. Então a única diferença é essa. Se não tiver o dinheiro do poder público, é uma concessão. Nós vimos aqui, olha os exemplos, metrô, pedágio, tudo isso aqui são o quê? São prestações de serviços públicos. Mas pode ser também obras simples, obras públicas simples, e aqui metrô, pedágio são prestação de serviço. A contraprestação, então, parceria pública-privada. É o mesmo conceito da concessão comum, mesmo conceito, mas obrigatoriamente tem um recurso público. Então, a modalidade patrocinada, nós poderíamos dizer que ela é para prestação de serviços atípica, para prestação de serviço atípica de Estado, e ela obrigatoriamente tem recursos públicos, exemplo aí, metrô, pedágio, etc. Agora, quando a gente vê a modalidade administrativa, nós veremos que é diferente. Olha, a concessão administrativa refere-se ao contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta. Concessão administrativa, quem que é o usuário? É a população? Não. A usuária, direta ou indiretamente, é a administração pública e que ainda envolva execução de obra ou fornecimento de instalação e bens. Eu falei que na concessão patrocinada
Eu disse que é a concessão de serviços públicos ou obras públicas simples. Concessão de serviços públicos ou de obras públicas simples. Aqui nós temos a execução de obras ou fornecimento de instalação e bens. Veja, quem que é o usuário? A própria administração. O importante aqui é saber que o usuário é a própria administração, direta ou indiretamente. O exemplo aqui que nós temos é a PPP, para a construção de presídio. Aqui não haverá tarifa, ninguém vai pagar tarifa. De onde virá o dinheiro? O dinheiro do financiamento para a construção dessa PPP vai ser da iniciativa privada, mas para a manutenção vai ser dinheiro do poder público. Por isso nós temos a parceria público-privada. O recurso vem do Estado e do particular. O recurso de investimento ali para a construção do presídio, iniciativa privada. Agora, para manutenção, vem do poder público, vem do ente que o construiu, União, Estado, Distrito Federal ou municípios. Características, então, dessa parceria público-privada. Olha, financiamento privado. O financiamento é privado. Compartilhamento de riscos. Eu disse que a empresa ela assume o risco, portanto, o risco é compartilhado. Por que compartilhado e não exclusivo? Porque se essa empresa não conseguir cumprir esse dano, se ela não conseguir arcar com esse custo, o parceiro público vai absorver esse risco. Então é compartilhamento de risco. E pluralidade compensatória, que nada mais é do que a necessidade do poder público especificar no edital, de contrato ali, as formas de contraprestação ao investimento privado, como que o Estado, como que o poder público vai compensar esse financiador dessa parceria, como será essa compensação remuneratória. Então, financiamento privado, compartilhamento de risco e pluralidade compensatória. Restrições quanto à formalização das parcerias públicos-privadas. Nós temos algumas vedações trazidas pela lei. A própria lei que a criou, a lei de 2004, a lei 11.079 de 2004, ela diz o seguinte: quanto ao valor, não pode haver investimento inferior a 20 milhões de reais. Então, não guarde para a prova, guarde esse número. Não pode ser inferior a 20 milhões de reais. Quanto ao tempo, a parceria público-privada deve ter periodicidade mínima de 5 anos e máxima de 35. Ora, 5 anos, isso aqui é o período da lei, não o período do contrato. Por quê? Porque o período do contrato ele é específico, é 30 anos, é 20 anos. Isso aqui é o valor da lei. A lei diz que o mínimo é 5 e o máximo 35. Se cair na prova, uma parceria público-privada pode ter o valor de um tempo de 25 anos? Pode. Está entre 5 e 35. Quanto à área de atuação, a parceria público-privada não pode ser utilizada para a delegação das atividades do poder de polícia, regulação jurisdicional, pois são serviços indelegáveis do Estado, atividades que lhes são próprias. Nós já sabemos sobre isso. Poder de polícia é indelegável. Agora, guarde também que regulação e jurisdição. Então, poder de polícia, poder regulamentar e poder jurisdicional. Esses 3 poderes não podem ser delegáveis. Dessa forma, a parceria público-privada não pode ter no seu objeto atividade de delegação de poder de polícia, não pode ter de regulação e não pode ter jurisdicional. E vedação quanto à matéria. Não é cabível para único objeto, para objeto único de fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Se isso fosse possível, teríamos uma empreitada e não a concessão. Como que eu entendo isso? É simples, pessoal. Não pode ter objeto único. Olha, não pode ter objeto único. Eu posso ter uma concessão de parceria público-privada somente de fornecimento de mão de obra? Não. Eu posso ter uma concessão somente com fornecimento e instalação de equipamentos? Não. Eu posso ter uma concessão de obra somente para a execução de obra pública? Não. Eu preciso ter no mínimo 2. Então eu posso ter uma concessão, parceria público-privada para construção é fornecimento de equipamentos ali, e a execução e administração de presídio, entendeu? Tem que ter 2 objetos no mínimo.
Se for só um objeto, será uma empreitada e não uma concessão. O que eu vou guardar na prova para não ficar complicado? Tem que ter no mínimo 2 objetos. Por exemplo, construção e administração. Construção e fornecimento de equipamentos. Fornecimento de equipamentos e administração ali da parceria do presídio. Então, no mínimo 2 objetos quanto à matéria. Não pode ser objeto único. Então, as restrições são essas 4. 20 milhões de reais o valor mínimo, de 5 a 35 anos a periodicidade, não pode ter poder de polícia, regulação ou jurisdicional, e quanto à matéria, não pode ser objeto único, tem que ser no mínimo 2 objetos, 2 coisas diferentes, construir e administrar, fornecer equipamentos e construir, aí sim poderá haver essa parceria. Diferenças, pessoal, nós vamos falar agora, diferenças da concessão comum para a PPP e depois a diferença da PPP patrocinada e da PPP administrativa. Na concessão comum para a concessão especial, é a concessão comum para especial. Olha, na concessão comum não há contraprestação pecuniária do concedente ao concessionário. Então, nessa concessão comum, imagine que um serviço de metrô vai ser delegado ao poder iniciativa privada por concessão comum. Dessa forma, o poder público não vai injetar dinheiro ali nesse metrô, salvo para política tarifária, se excepcionalmente ele quiser abaixar o preço. Isso aqui é concessão comum. Agora, nas PPPs, há contraprestação pecuniária do concedente ao concessionário. Imagine aqui um presídio que é administrado pela PPP. Essa iniciativa privada vai construir o presídio e vai administrar, ou também pode fornecer todo o material ali para a administração. O que o poder público vai fazer? Ele vai, para cada preso, por exemplo, naquela unidade, ele vai fornecer um valor de R$2.000, R$2.200, acredito que seja mais ou menos isso hoje, de R$2.200 a R$700, a R$2.700 por cada preso. Isso é a contraprestação do poder concedente. Na concessão comum isso não ocorre, ocorre excepcionalmente para baixar o preço da tarifa. Essa é a diferença básica de concessão comum para a concessão especial da parceria público-privada. E qual que é a diferença básica da modalidade patrocinada e administrativa? Essas duas dentro da concessão especial parceria público-privada. Na PPP patrocinada, o concedente paga ao concessionário um adicional de tarifa cobrada dos usuários. Ou seja, tem a tarifa do usuário, mas o poder público também ele insere ali um valor, uma contrapartida ao valor deste que o usuário está pagando. Agora, na PPP administrativa não. Na PPP administrativa, onde a administração é usuário imediato ou imediata, o concedente paga mensal e integralmente o preço devido ao concessionário. Lembra dos presos? Por cada preso, um valor X fixo ali mensal, então será enviada. O usuário, não existe esse pagamento do usuário. Quem paga é o poder público. O poder privado vai financiar a construção, por exemplo, e fornecimento de bens, enquanto o poder público vai financiar a manutenção daquele serviço, vai pagar essa contraprestação à iniciativa privada. Cabe ao parceiro privado o projeto básico, o financiamento e a administração. Cabe ao parceiro público o controle e o retorno parcial ou total dos investimentos inicial da iniciativa privada. Atenção, as parcerias público-privadas não são privatizações, são concessões peculiares de serviço público. Pode cair na prova essa frase, olha, concessão peculiares de serviço público. Pode cair essa definição para PPP, concessão peculiares de serviço público. Tranquilo? Extinção da concessão. Como que termina a concessão do serviço público? 1. Advento do termo contratual. 2. Encampação, caducidade, rescisão, anulação. E 6. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Isso está na Lei 8987/95, no artigo 35. Essa lei fala da concessão e permissão de serviço público. Vamos lá. Advento do termo contratual. É o retorno do serviço ao poder concedente pelo término do prazo contratual,
abrange os bens vinculados ao serviço. Imagine aqui no metrô, uma concessão pública para prestação de serviço ali no metrô. Terminou o prazo, não foi renovado? Volta para o poder concedente. Término do prazo, 30 anos, de 5 a 35 anos. Encapação é o retorno do serviço ao poder concedente pela retomada coativa do serviço antes do término do contrato mediante lei autorizadora. Neste caso, a indenização. A encapação pode ocorrer pela desapropriação dos bens vinculados ao serviço ou pela expropriação das ações. Veja bem, pessoal, a administração pública percebe que há uma má prestação de serviço público e faltam 10 anos para encerrar o contrato. Ela decide, então, encerrar esse contrato. Ela pode? Sim, ela pode, porque ela geralmente tem um poder de império, é a supremacia do interesse público sobre o privado, e vários princípios dão o direito da administração tomar para si de volta esse serviço. Só que neste caso necessita de lei autorizadora. Tem que ter uma lei que vai autorizar essa encampação. Então é preciso saber isso, memorizar. É o mais importante aqui, lei autorizadora, para a gente diferenciar de caducidade, porque na caducidade ocorre pode haver aqui a decisão judicial. Então pode ser ato unilateral da administração, mas pode ser por decisão judicial. Aqui na encampação é necessário lei autorizadora. Há uma má prestação do serviço, a administração vai e toma para si de volta essa prestação de serviço. Ela encerra esse contrato de concessão. Isso chama encapação, necessita de lei autorizadora. Tanto na encapação quanto na caducidade haverá indenização. Vamos ler caducidade. É o desfazimento do contrato por ato unilateral da administração ou por decisão judicial. Não existe na caducidade lei autorizadora. Pode ser por ato unilateral da administração ou por decisão judicial, mas neste caso há inadimplência. A inadimplência, portanto, haverá. Qual é o objeto aqui? Qual é a válvula propulsora da caducidade? É inadimplência. Dessa forma, o poder público, por decisão unilateral, ele poderá ir até este contrato e desfazê-lo, trazer para si a prestação do serviço, seja por decisão de ato administrativo ou ainda por decisão judicial. Só tome cuidado que essa caducidade aqui é diferente da caducidade do ato administrativo, onde o ato administrativo ele é retirado porque uma lei posterior tornou incompatível aquele ato administrativo. Aí ocorre a caducidade. Aqui, no serviço público, a caducidade é o desfazimento do contrato por ato unilateral da administração ou por decisão judicial. Haverá indenização, assim como encampação, e a rescisão se dará quando houver inadimplência. Aqui na encampação é por interesse público, pela má prestação do serviço, entre outros aspectos. E a rescisão é o desfazimento por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante a ação judicial. Neste caso aqui, é o parceiro privado que vai aquele poder concessionário, aquele que recebeu o serviço público, ele vai diante do juiz e vai conseguir essa rescisão. Por quê? Porque descumpriu a administração pública, descumpriu aquele contrato. E nessa hipótese aqui, vai entrar em ação o princípio da continuidade do serviço público. Os serviços públicos prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados. Então, dessa forma, o poder público poderá, por exemplo, entrar em posse dos ônibus da empresa de transporte, para que a posse temporária, para que aquele serviço continue. Neste momento, apenas a gente guardar que o desfazimento na rescisão é por iniciativa do poder privado que recebeu essa concessão e é mediante ação judicial. Anulação é a invalidação do contrato por ilegalidade. Nesse caso, não há indenização. Os efeitos são a partir do início do contrato. Então, efeito ex tunc, desde a origem do contrato.
ele é ilegal porque foi contrário à lei. Foi descoberto, então o contrato é nulo. E o sexto, falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Falência ou extinção por causa de que? Falecimento ou incapacidade. Incapacidade seja por doença mental ou financeira totalmente, qualquer tipo de incapacidade. No caso, se for empresa individual. Neste caso, falência ou extinção. Então, repetindo rapidamente, nós temos advento do termo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação ou falência ou extinção do contrato. Por que eu disse errado rapidamente? Porque isso aqui também é matéria de contrato administrativo e nós veremos essa matéria, nós vamos esmiuçar mais essa extinção de contrato lá quando a gente falar de contratos administrativos. Aqui nós citamos as formas de extinção da concessão pública, que é uma forma de delegação do serviço público. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar de permissão de serviços públicos e autorização de serviços públicos. Muito obrigado e até a próxima aula.